Quando as luzes da cidade começam a piscar lá fora e o barulho do dia finalmente se acalma, um outro tipo de som começa a surgir. Não é um som que vem da rua, meus amigos, mas de dentro de nós. É o eco das nossas preocupações, a lista de tarefas para o amanhã, as conversas que não saíram como esperávamos, a saudade de quem está longe, as contas a pagar. No silêncio da noite, a nossa mente, que durante todo o dia esteve ocupada, agora tem espaço para nos lembrar de todos os nossos fardos. E, nesse momento, um sentimento de solidão pode tentar nos visitar. Nesse silêncio, com quem você pode verdadeiramente conversar? Quem pode entender o peso que está em seu coração? Sem julgamentos, sem pressa. Muitas vezes, nos sentimos sozinhos com esses fardos. Mas a promessa de Jesus ecoa através dos séculos até o seu quarto. Esta noite, Ele nos prometeu um consolador, um ajudador que estaria conosco para sempre. Não uma força distante ou uma energia impessoal, mas uma pessoa divina, tão real quanto o ar que você respira, o Espírito Santo. Ele é aquele que anseia transformar a sua noite de um tempo de ansiedade em um encontro sagrado. Nesta nossa conversa, vamos descobrir juntos 3 orações simples, mas profundamente poderosas, que podemos dirigir ao Espírito Santo antes de dormir. Orações que têm o poder de encher a sua alma de uma paz que o mundo não pode dar e preparar o seu coração para um descanso verdadeiramente restaurador em Deus. A primeira oração é um convite. É o primeiro passo para sairmos de uma postura de resistência e luta contra as ansiedades da noite e entrarmos numa postura de rendição e acolhimento. É o sussurro da alma que reconhece a sua própria incapacidade de encontrar a calma e clama por aquele que é a própria personificação da paz. Dizer Espírito Santo, Consolador Divino, acalma a minha alma. É abrir a porta do nosso coração, que muitas vezes está trancada pelo medo e pela preocupação, e permitir que a presença gentil e poderosa de Deus entre e ponha ordem no caos interior. A base para esta oração não é um pensamento positivo ou uma técnica de relaxamento. É uma promessa divina, sólida, como uma rocha, feita pelo próprio Jesus aos seus discípulos, na noite em que ele seria traído. Imagina a cena, o coração deles estava turbulento, cheio de confusão e medo do futuro. E é nesse cenário que Jesus lhes entrega uma das promessas mais preciosas de toda a Escritura. Em João, capítulo 14, versículos 26 e 27, ele diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos analisar a profundidade destas palavras. Jesus, chama de o Consolador. Em grego, a palavra é parakletos, que significa muito mais do que alguém que apenas nos dá um ombro para chorar. Significa alguém chamado para estar ao nosso lado. É um advogado, um intercessor, um ajudador, um fortalecedor,
O Espírito Santo é aquele que vem para o nosso lado na nossa fraqueza, na nossa confusão, no nosso cansaço. E não apenas observa, mas age em nosso favor. E a principal ação dele que Jesus destaca aqui é a de nos dar a sua paz. A minha paz vos dou. Jesus faz uma distinção crucial. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece, meus amigos, é frágil. Ela depende da ausência de problemas. Se as contas estão pagas, a paz. Se a saúde está boa, a paz. Se não há conflitos no trabalho, a paz. Mas essa é uma paz circunstancial, que se vai com a primeira tempestade. A paz que Jesus oferece, através do Espírito Santo, é radicalmente diferente. É uma paz que coexiste com a tribulação. É uma calmaria no centro do furacão. É a serenidade de saber que, mesmo que o barco esteja balançando, o Rei do Universo está no barco conosco. Esta paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus. Portanto, quando oramos, Espírito Santo, acalma a minha alma. Não estamos apenas pedindo um sentimento bom. Estamos reivindicando a nossa herança. Estamos dizendo, Espírito Santo, eu creio na promessa de Jesus. Eu não consigo fabricar esta paz por mim mesmo. As minhas circunstâncias gritam o contrário. Mas eu escolho receber agora a paz que tu me dás. A paz que transcende todo o entendimento. É um ato de fé que move o nosso foco dos problemas para o prometedor. E essa verdade não é apenas uma bela teoria. Ela foi vivida na prática por um dos maiores profetas de Deus. Num momento de total esgotamento, para entendermos o poder desta oração, olhemos para o profeta Elias, cuja história em 1 Reis, capítulo 19, é talvez o mais claro retrato de esgotamento e consolo divino em toda a Bíblia. Elias vinha do auge de sua fé à vitória espetacular no Monte Carmelo, onde ele invocou fogo do céu. Contudo, bastou uma única ameaça de morte da rainha Jezabel para que o profeta vitorioso desmoronasse. O homem que enfrentou 850 profetas agora fugia aterrorizado de uma única mulher. Ele corre para o deserto, ei e sola, e debaixo de uma árvore, faz a oração de um homem que chegou ao seu limite absoluto. Já tive bastante. Senhor, tira a minha vida. Este é o grito de uma alma exausta. Um sentimento que ecoa em nossos corações em tempos de extrema pressão e cansaço. E como o Consolador Divino responde, não com uma repreensão ou um sermão sobre fé, mas com um cuidado terno e prático. Um anjo toca e lhe provê pão, água e, crucialmente, sono. Deus primeiro cuida da humanidade de Elias, pois o Espírito Santo conhece a nossa estrutura e sabe que o nosso bem-estar físico e emocional está ligado ao espiritual. Meia tarde, numa caverna no Monte Horebe, Deus convida Elias para um encontro. E aqui está a lição central para a nossa noite. Deus manifesta o seu poder através de um vento avassalador, um terremoto e um fogo. Eram demonstrações grandiosas, semelhantes ao que Elias já conhecia. Mas
a Escritura faz questão de dizer o Senhor não estava em nenhuma delas. A alma cansada de Elias não precisava de mais espetáculo, precisava de paz. E então, depois de todo o barulho, veio uma voz mansa e delicada, ou o som de um suave silêncio. E foi neste som que Elias reconheceu o seu Deus. Ele não precisou de um grito, mas de um sussurro. Esta é a essência da nossa oração noturna. O Espírito Santo raramente compete com o barulho da nossa ansiedade. Ele nos convida a um lugar interior de silêncio, onde sua voz de paz pode ser ouvida. Ao orarmos, Espírito Santo, Consolador Divino, acalma a minha alma. Estamos pedindo para que Ele acalme o vento, o terremoto e o fogo dentro de nós, para que possamos discernir o seu sussurro gentil que nos assegura: eu estou aqui, descanse em mim. Esta promessa não é apenas para profetas antigos, é para você. Esta noite. A experiência de Elias na caverna não é apenas uma história antiga, é um padrão de como o Espírito Santo age que se repete na vida de seus filhos hoje. Talvez não num deserto literal, mas nos desertos urbanos das nossas metrópoles. Deixe-me contar a história de uma personagem que chamaremos de Juliana. Juliana é uma profissional de marketing altamente competente que vive no coração pulsante de São Paulo. Para quem vê de fora, ela tem tudo uma carreira promissora, um apartamento moderno, independência financeira. Mas o que ninguém vê é o que acontece depois que ela fecha a porta de casa. O silêncio do apartamento é rapidamente preenchido pelo barulho ensurdecedor da sua própria mente. Durante o dia, ela é movida a café e adrenalina, cumprindo prazos, liderando reuniões e navegando pela política corporativa. Mas Anuat, a ansiedade, que estava adormecida pela ocupação, desperta com uma força avassaladora. O sono para Juliana tornou-se um campo de batalha. Assim que deitava a cabeça no travesseiro, começava o bombardeio de pensamentos. Será que eu respondi bem ao cliente? E se a campanha não der o resultado esperado? Meu chefe parecia insatisfeito hoje. Eu estou fazendo o suficiente. Estou ficando para trás. E a minha família, que está longe. Será que estão bem? Cada pensamento era um galho seco jogado numa fogueira de preocupação que queimava dentro dela. Muitas noites, ela se via de pé, olhando pela janela os prédios infinitos da cidade, sentindo-se tão pequena e esmagadoramente sozinha. Ela tentou de tudo chás calmantes. Meditação, guiada por aplicativos. Técnicas de respiração traziam um alívio temporário, mas não tocavam na raiz da sua inquietação. Juliana cresceu na igreja, mas a sua fé tinha se tornado algo distante. Uma formalidade de domingo que não parecia ter espaço na sua vida corrida da semana. Uma noite, em meio a mais um episódio de insônia e coração acelerado. Ela se lembrou de uma frase de sua avó: minha filha, quando o coração apertar, converse com o Espírito Santo. Ele é o melhor ouvinte que existe. Foi um ato de puro desespero. Ela não sabia orar de forma eloquente. Ajoelhada ao lado da cama, as únicas palavras que conseguiu formular, em meio às lágrimas, foram: Espírito Santo. Se o Senhor está aí, por favor,
Acalma a minha alma. Eu não aguento mais. Ela não viu anjos nem ouviu uma voz audível. Mas, ao repetir aquela frase simples, algo começou a mudar. Foi como se, ao proferir as palavras, ela desse permissão para que uma outra presença preenchesse o quarto. Aquele nó apertado em seu peito pareceu afrouxar um pouco. Ela voltou para a cama e, embora os pensamentos ainda viessem, eles pareciam ter perdido a sua força, como um eco que vai se distanciando. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ela dormiu por algumas horas seguidas, sem acordar em pânico. Intrigada, ela transformou aquele ato de desespero num hábito. Todas as noites, antes mesmo de tentar dormir, ela se sentava na cama e orava. Com a mesma simplicidade, Espírito Santo, Consolador Divino, acalma a minha alma. Ela começou a falar sobre o seu dia com ele. Contava sobre as reuniões, sobre suas frustrações, seus medos. Não era mais um monólogo ansioso em sua mente. Tornou-se um diálogo de confiança com alguém que ela sentia que estava ali, ouvindo. A mudança não foi instantânea, mas foi profunda e gradual. As noites de insônia total tornaram-se raras. O despertar em pânico foi substituído por uma sensação de quietude. Juliana percebeu que a paz que ela tanto buscava lá fora, na próxima promoção, no próximo relacionamento, na próxima viagem, estava, na verdade, disponível aqui dentro, através de um relacionamento vivo e diário com o Consolador. Ela aprendeu que a oração não era uma fórmula mágica para apagar os problemas, mas era o ato de convidar o Mestre da Paz para caminhar com ela através deles. O Espírito Santo, para Juliana, deixou de ser um conceito teológico e tornou-se o seu companheiro mais próximo, aquele que, noite após noite, ouvia o seu clamor e, fielmente, acalmava a sua alma. Qual é, então, a grande lição que a história de Elias e o testemunho de Juliana nos ensinam para as nossas vidas no século XXI? Especialmente no nosso contexto brasileiro, tão vibrante ao mesmo tempo, tão barulhento. A lição é esta em uma cultura que idolatra o barulho e a ocupação. O silêncio não é um vazio a ser temido, mas um espaço sagrado a ser cultivado. Vivemos imersos numa cacofonia constante. Não é apenas o barulho do trânsito ou da televisão ligada. É o zumbido incessante das notificações do WhatsApp, a avalanche de informações das redes sociais, a pressão para estar sempre online, sempre produtivo, sempre respondendo. O silêncio se tornou desconfortável para nós. Quando ele aparece, corremos para preenchê-lo com música, com um podcast, com mais uma rolagem no feed do Instagram. Fazemos isso porque, no silêncio, como vimos no início, os nossos medos e ansiedades encontram espaço para falar. Mas a lição do Espírito Santo para Elias é que Deus escolhe falar, não no barulho, mas no sussurro. O nosso grande desafio espiritual hoje não é diferente do de Elias. Ele precisou ignorar o vento, o terremoto e o fogo, as manifestações espetaculares para ouvir a Deus. Nós precisamos aprender a ignorar o vento das opiniões alheias, o terremoto das más notícias e o fogo da nossa própria ambição e ansiedade para podermos ouvir a voz mansa e delicada do Consolador.
aprender a desconectar do mundo por alguns minutos antes de dormir não é um ato de alienação. Pelo contrário, é o ato mais profundo de reconexão com o nosso Deus, com a nossa própria alma e com a paz que é o nosso direito de nascença em Cristo. A sua noite não precisa ser um tempo de temor. Ela é um convite divino para a intimidade e a cura. Como podemos, então, colocar isso em prática de uma forma que funcione na vida real? Quero oferecer-lhe um pequeno ritual de paz. Passos simples que você pode dar. E partir desta noite, para convidar o Consolador a acalmar a sua alma. Primeiro, crie um santuário de silêncio. Isso significa tomar uma decisão consciente de se preparar para o descanso. 15 ou 20 minutos antes de se deitar, comece a diminuir o ritmo. Desliga a televisão. Coloque o celular no modo silencioso e, se possível, deixe ao longe da sua cama. A luz azul das telas estimula o cérebro. Mas, mais do que isso, o fluxo de informações mantém a sua mente no modo de alerta. Dê a si mesmo a permissão de se despedir do dia que passou. Talvez você possa diminuir as luzes do quarto. O objetivo é sinalizar para o seu corpo e sua mente que o tempo de batalha acabou e o tempo de descanso começou. Segundo, ancore-se na respiração, sentado ou deitado confortavelmente na sua cama. Feche os olhos e preste atenção na sua respiração por um momento. Não tente controlar-la. Apenas observe. Isso ajuda a trazer à sua mente, que estava correndo entre o passado e o futuro, para o momento presente. Você pode transformar isso num ato de oração silenciosa. Ao inspirar, pense: Espírito Santo, eu recebo a tua paz. Ao expirar, pense: eu entrego as minhas preocupações. Faça isso algumas vezes, sentindo o ritmo do seu corpo se acalmar. Terceiro, sussurre o convite. Agora, com o coração um pouco mais quieto, faça a oração em voz alta. Mesmo que seja apenas um sussurro, há poder em verbalizar a nossa fé. Diga as palavras: Espírito Santo, Consolador Divino, acalma a minha alma. Repita-as lentamente, algumas vezes. Deixe que não sejam apenas palavras, mas o clamor sincero do seu ser. Sinta o significado delas. Você está convidando a terceira pessoa da Trindade para o seu quarto, para a sua mente, para o seu coração. Quarto, esvazie as mãos e o coração. Depois de fazer o convite, comece, um por um, a nomear os fardos que pesam sobre você. Fale com ele como Juliana aprendeu a fazer. Espírito Santo, eu te entrego a minha preocupação com aquela reunião de amanhã. Consolador, eu coloco em tuas mãos a minha tristeza por causa daquela palavra dura que ouvi hoje. Eu te entrego a minha ansiedade sobre a saúde do meu filho. Visualize-se colocando cada uma dessas preocupações nas mãos de Deus. O propósito não é remover os problemas, mas transferir a responsabilidade por eles. Você fez o que podia durante o dia. Agora, ovelha de Israel, aquele que não dorme nem cochila, está de guarda. Não se preocupe em fazer isso perfeitamente. Algumas noites,
a paz virá como uma onda suave. Em outras, ela pode parecer mais distante. O importante não é o sentimento que você alcança, mas o ato de fé que você pratica. O hábito de se voltar para o Espírito Santo como a sua fonte de calma irá, noite após noite, treinar a sua alma a encontrar descanso nele e não nas suas próprias forças. E essa é uma lição que transforma não apenas as nossas noites, mas todos os nossos dias. Se a primeira oração é sobre entregar as nossas ansiedades externas, a segunda oração é sobre lidar com as desordens internas. É um passo de coragem e vulnerabilidade. Depois que o Espírito Santo acalma a superfície agitada da nossa alma, ele nos convida a permitir que ele vá mais fundo. As correntes ocultas, que muitas vezes são a verdadeira fonte da nossa inquietação. Esta oração, Espírito Santo, purificador, sonda o meu coração. É o nosso sim a esse convite. É um pedido para que ele acenda a sua luz nos cantos escuros do nosso coração. Não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Todos nós terminamos o dia carregando algum tipo de resíduo espiritual. Pode ser a impaciência que tivemos no trânsito, a palavra ríspida que dirigimos ao mente querido, um pensamento de inveja que passou pela nossa mente, uma omissão em fazer o bem que poderíamos ter feito. O orgulho. Talvez o mais pesado de todos. O peso de uma amargura ou ressentimento que nos recusamos a largar. Fingimos que essas coisas não importam, que são pequenas demais. Mas elas se acumulam. Elas são como pedras na mochila da nossa alma, tornando a nossa jornada mais pesada e o nosso sono menos profundo. Ignorá-las é como varrer a sujeira para debaixo do tapete. A sala parece limpa, mas a imundície continua lá, atraindo mais problemas. A base bíblica para esta oração de sondagem vem de um dos salmos mais íntimos e honestos de toda a Escritura, o Salmo 139. Após meditar sobre a onisciência e a onipresença de Deus, o salmista, que se acredita ser Davi, conclui com um clamor que deveria ser o nosso sonda-me. Ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Esta é uma das orações mais corajosas da Bíblia. Sondar, no hebraico, é uma palavra usada para a mineração, para escavar profundamente em busca de metais preciosos. Davi não está pedindo uma olhada superficial. Ele está dizendo, Senhor, escava fundo em mim. Eu talvez não consiga ver, ou não queira ver, mas tu vês tudo. Procura por qualquer veio de egoísmo, de orgulho, de amargura, de medo, que esteja envenenando a minha alma, embora Davi se dirija a Deus. No contexto da nova aliança, entendemos que esta obra de convencer, de examinar e de guiar é uma função específica do Espírito Santo. Jesus deixou isso claro em João, capítulo 16, versículo 8. Falando sobre a vinda do Espírito, ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo,
A palavra convencer aqui não tem o sentido de uma acusação fria de um promotor. A palavra grega é elegcho, que significa expor, trazer à luz com o propósito de corrigir e restaurar. O Espírito Santo não é um policial celestial procurando por falhas para nos punir. Ele é um médico divino que aponta a infecção para que possa aplicar o remédio. A sua convicção nunca nos leva ao desespero, mas sempre ao arrependimento e à graça que se encontra em Jesus. Portanto, quando oramos, Espírito Santo, sonda o meu coração. Estamos nos alinhando com a sua obra. Estamos dizendo, Espírito Santo, eu não confio no meu próprio julgamento sobre mim mesmo. O meu coração pode me enganar. Por favor, mostra-me a verdade. Mostra-me onde eu errei hoje. Mostra-me a quem eu preciso perdoar. Mostra-me de que eu preciso me arrepender. É uma oração que nos desarma e nos abre para a obra purificadora de Deus. Uma obra que o próprio Davi, o autor do Salmo 139, conheceu de uma forma dolorosa e transformadora. A história da queda de Davi, narrada em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. É um dos relatos mais trágicos e honestos da falibilidade humana em toda a literatura mundial. Ele não era um novato na fé. Era Davi, o homem segundo o coração de Deus, o matador de gigantes, o doce salmista de Israel. E, ainda assim, no auge de seu poder, ele caiu de forma terrível. A história começa com uma frase sutil, mas reveladora na época em que os reis saíam para a guerra. Davi enviou Joab, mas Davi ficou em Jerusalém. Davi não estava onde deveria estar. A ociosidade abriu uma porta para a tentação. Do terraço do seu palácio, ele viu uma mulher, Betseba, e a cobiçou. Um pecado levou a outro, a cobiça levou ao adultério. O adultério, para ser encoberto, levou à mentira e ao engano. E o engano, finalmente, levou ao assassinato de Urias, um de seus soldados mais leais e marido de Batseba. Foi uma descida rápida e terrível para a escuridão. O mais assustador é o que acontece a seguir o silêncio. Por quase um ano, Davi viveu com esse segredo terrível. Ele continuou a reinar, a julgar, a adorar publicamente. Ele tentou compartimentalizar seu pecado, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas a sua alma sabia a verdade. Anos mais tarde, no Salmo 32, ele descreveria a agonia daquele período de silêncio, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados. O meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O pecado não confessado é um veneno. Ele corrói a nossa alegria, drena a nossa vitalidade espiritual e, como Davi descreve, afeta até mesmo o nosso corpo físico. Ele vivia sob a mão pesada de Deus. O Espírito Santo, que antes era sua fonte de inspiração e alegria, agora era uma presença que o afligia com a convicção silenciosa de seu pecado. Ele não tinha paz, não tinha descanso,
Foi então que Deus, em sua misericórdia, enviou o profeta Natã. Natã, com sabedoria divina, contou a Davi a parábola do homem rico que roubou a única ovelhinha do homem pobre. Davi, em sua posição de rei, ficou furioso com a injustiça e declarou que o homem rico merecia a morte. E então vieram as palavras que despedaçaram a fachada de Davi. Você é esse homem. Naquele momento, a luz do Espírito Santo, através das palavras de Natã, perfurou a escuridão que Davi havia construído ao redor de seu coração. A verdade foi exposta. E a resposta de Davi foi imediata e sem desculpas. Pequei contra o Senhor. O Salmo 51 é a oração que brotou do coração partido de Davi nesse momento. É o modelo supremo de arrependimento. Ele não minimiza seu pecado. Ele o confessa plenamente. Pois eu mesmo conheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Ele não culpa Batseba ou as circunstâncias. Ele assume total responsabilidade. E então, ele faz um clamor que vai ao cerne da nossa segunda oração. Ele ora, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito estável dentro de mim. Não me expulses da tua presença, nem taias de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, versículos 10 e 11. Observa o que era mais importante para Davi. Em meio à perda de seu filho, a humilhação pública e as consequências que viriam sobre sua família, o seu maior medo era perder a presença do Espírito Santo. Ele sabia que a comunhão com Deus era o seu bem mais precioso. Ele entendia que o Espírito Santo era a fonte de sua vida, de sua unção e de sua alegria. A convicção de pecado que o Espírito Santo trouxe não era para destruir, mas para restaurar essa comunhão. Era uma cirurgia dolorosa, mas necessária, para remover o câncer do pecado que estava matando sua alma. A história de Davi nos ensina uma lição vital para as nossas noites. Quando pedimos ao Espírito Santo para sondar nosso coração, não estamos convidando a condenação. A condenação nos diz: você é um fracasso sem esperança. A convicção do Espírito Santo nos diz: você é meu filho amado. E isso não é quem você é? Vamos consertar isso juntos. O silêncio da noite, que para Davi foi um tempo de tormento por quase um ano, pode se tornar para nós um momento de cura. É a oportunidade diária de permitir que o Espírito Santo, nosso Natã interior, nos mostre com amor onde nos desviamos do caminho, para que possamos, como Davi, confessar, ser purificados e ter a alegria da nossa salvação restaurada. Não precisamos esperar humano. Podemos fazer isso esta noite. A batalha de Davi com o pecado escondido pode parecer grandiosa e distante. A história de um rei de uma era passada. Mas a verdade é que a mesma luta contra a amargura, o orgulho e a falta de perdão acontece hoje. Não em palácios, mas nas casas de famílias comuns. Deixe-me compartilhar a história de um homem que chamaremos de Marcos. Marcos é um homem de família, trabalhador, morador do Rio de Janeiro, conhecido por todos como uma pessoa correta e de princípios. Ele é o tipo de pessoa que ajuda os vizinhos, que é ativo na associação de moradores e que não perde um jogo do seu time de futebol. Mas por baixo dessa fachada de homem sólido,
Marcos carregava um peso que estava lentamente envenenando sua alma, uma profunda e amarga raiva contra seu próprio irmão. A contenda começou por causa de um desentendimento na divisão de uma pequena herança deixada pelos pais. Palavras duras foram ditas. Acusações foram feitas. E o resultado foi uma fratura na relação que parecia irreparável. Marcos se sentia traído e injustiçado. Em sua mente, ele repassava a conversa, de novo e de novo, cada vez se convencendo mais de que a culpa era 100% do irmão. Ele cortou o contato, e um muro de silêncio gelado se ergueu entre as duas famílias. No início, a raiva de Marcos parecia justa para ele. Era como um combustível que o fazia se sentir forte, no lado certo da história. Mas, com o passar dos meses, essa justiça própria começou a cobrar um preço alto. O sono dele tornou-se agitado. Ele se pegava acordando no meio da noite com o maxilar cerrado, o coração acelerado, repassando as ofensas em sua mente. Sua esposa, Mônica, notava que ele andava mais irritadiço, impaciente com os filhos por motivos pequenos. A amargura que ele nutria pelo irmão estava vazando e contaminando as relações com as pessoas que ele mais amava. A alegria de sua casa estava sendo roubada. Mônica, uma mulher de fé, vinha orando por ele. Dia, ela gentilmente sugeriu que ele conversasse com Deus sobre isso antes de dormir. Marcos, que sempre teve uma fé mais prática e menos introspectiva, relutou. Mas o cansaço de carregar aquele fardo era tão grande que ele decidiu tentar. Ele não sabia por onde começar. Lembrou-se do salmo que sua mãe lia, sobre Deus sondar o coração. Naquela noite, sem muita fé, ele simplesmente orou a Deus. Se o Senhor pode ver dentro de mim. Olha aí, Espírito Santo, sonda o meu coração. Nas primeiras noites, nada de espetacular aconteceu. Mas ele persistiu. E então, sutilmente, o Espírito Santo começou a sua obra. Não foi uma voz de trovão, mas um incômodo gentil em sua consciência, enquanto ele orava. Em vez de pensar apenas nas palavras ofensivas do irmão, ele começou a se lembrar, com uma clareza desconfortável, das suas próprias palavras ásperas, do seu orgulho em não querer ouvir, da sua teimosia. O Espírito Santo não estava invalidando a dor de Marcos, mas estava lhe mostrando a sua própria participação na quebra da relação. Humanoide. A imagem que veio à sua mente foi a de Jesus na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Aquilo o atingiu com uma força inesperada. Ele, Marcos, que se considerava um bom cristão, estava se recusando a oferecer uma fração do perdão que ele mesmo recebia de Deus todos os dias. O Espírito Santo o convenceu não de que seu irmão era inocente, mas de que a sua falta de perdão era um pecado que o estava aprisionando. As lágrimas viram, pela primeira vez em anos. Lágrimas não de raiva, mas de arrependimento. Ele confessou a Deus seu orgulho, sua amargura, seu desejo de vingança. Naquela noite,
Ele pediu ao Espírito Santo que lhe desse a força para fazer o que parecia impossível perdoar. O processo não foi mágico. Levou tempo. Mas aquela oração noturna tornou-se o seu ponto de ancoragem. Na manhã seguinte, ele pegou o telefone, com o coração ainda batendo forte. Ligou para o irmão. Não para acusar ou reabrir a briga, mas para dizer duas palavras simples: me perdoe. Aquele telefonema foi o início de uma longa e, por vezes, difícil estrada de reconciliação. Mas, naquela mesma noite, pela primeira vez em mais de um ano, Marcos deitou a cabeça no travesseiro e o peso em seu peito havia desaparecido. Ele dormiu o sono profundo dos que são livres. A paz que ele experimentou era a prova de que o purificador divino havia visitado e limpado o seu coração. As histórias de Davi e Marcos nos ensinam uma lição vital para os nossos dias. A verdadeira liberdade não vem de provar que estamos certos, mas de humildemente reconhecermos onde erramos. Vivemos numa cultura que nos encoraja a apontar o dedo e a nos vermos como vítimas. Essa mentalidade, porém, nos aprisiona. A falta de perdão é um veneno que nós bebemos, esperando que o outro sofra, mas quem adoece somos nós. A oração Espírito Santo, sonda o meu coração, é o antídoto. É um convite para que Deus nos liberte da exaustão de carregar o fardo da amargura e do orgulho. A convicção que o Espírito Santo traz não é para nos condenar, mas para nos curar e purificar. Anoitona-se. Assim, um tempo sagrado para essa limpeza da alma. Como podemos aplicar isso de forma prática? Primeiro, faça uma revisão do dia em oração. Após pedir calma, peça ao Espírito Santo para lhe mostrar o seu dia através dos olhos dele. Pergunte com sinceridade: onde eu agi com egoísmo? Onde faltou amor nas minhas palavras ou ações? A quem eu preciso perdoar? Segundo, confesse especificamente e receba a graça quando o Espírito lhe mostrar uma falha. Confesse-a a Deus de forma clara. Não dê desculpas. Em seguida, agradeça pelo perdão que já foi conquistado por Jesus na cruz. Lembre-se da promessa em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro, decida perdoar, mesmo sem sentir vontade. Se o Espírito Santo revelar um ressentimento, tome a decisão de perdoar ali mesmo, em oração. Diga em voz alta: Pai, eu escolho perdoar nome da pessoa. O perdão é uma decisão de obediência. Os sentimentos de paz virão como resultado dessa decisão, não como condição para ela. Ao fazer desta prática um hábito noturno, você impede que raízes de amargura e culpa cresçam em seu coração. Você descobrirá que um coração limpo e uma consciência tranquila são os melhores ingredientes para um sono verdadeiramente reparador. Depois de encontrarmos a calma e a purificação na presença do Espírito Santo, chegamos ao limiar do sono. E é aqui que surge um novo conjunto de ansiedades, as preocupações com o futuro. O amanhã se aproxima com suas incertezas, suas demandas, suas possíveis dificuldades. Uma reunião importante, exame médico,
Uma conversa difícil. A simples pressão de mais um dia de responsabilidades. Tudo isso pode começar a girar em nossa mente, roubando a paz que acabamos de receber. É por isso que a nossa conversa noturna com o Espírito Santo não está completa sem este passo final de entrega total. A terceira oração. Espírito Santo, guia fiel. Entrego-te o meu amanhã. É o ato de fé que transfere o controle. É reconhecer que não podemos prever nem controlar o dia seguinte, mas podemos confiá-lo nas mãos daquele que não apenas conhece o futuro, mas o detém. É o equivalente espiritual de uma criança que, depois de um dia de brincadeiras, entrega seus brinquedos quebrados e suas preocupações ao pai e vai dormir, confiando que, ao acordar, tudo estará sob cuidado. Esta oração combate diretamente a mentira do orgulho que nos diz que tudo depende de nós. Vivemos sob a tirania do "e se". E se eu falhar na apresentação? E se o resultado do exame for ruim? E se eu não conseguir pagar as contas no fim do mês? Essa mentalidade nos mantém em um estado de alerta constante, mesmo quando deveríamos estar descansando. A entrega é o único antídoto. O fundamento bíblico para esta confiança radical está profundamente enraizado na literatura de sabedoria, especialmente no livro de Provérbios. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos uma das mais famosas e poderosas instruções para a vida de fé. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vamos dissecar esta joia de sabedoria. Confie no Senhor de todo o seu coração é um chamado para uma confiança que não é parcial ou condicional. Não é confie quando as coisas fazem sentido, mas uma confiança total, especialmente quando não entendemos. Não se apoie em seu próprio entendimento é o reconhecimento honesto de nossas limitações. A nossa perspectiva é como olhar por um buraco de fechadura. Deus vê o quadro inteiro. Tentar controlar o amanhã com nosso entendimento limitado é como tentar navegar um oceano com um mapa desenhado numa folha de guardanapo. E a promessa é magnífica. Ele endireitará as suas veredas. No contexto da nova aliança, quem é o agente divino que nos guia, que nos aconselha, que ilumina o nosso caminho no dia a dia? É o Espírito Santo. Ele é aquele que pega os emaranhados da nossa vida e os transforma em caminhos retos. Ele é o nosso guia interior, o nosso GPS celestial. Jesus o chamou de Espírito da Verdade, que nos guiará a toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Portanto, orar Espírito Santo, guia fiel. Entrego-te o meu amanhã é a aplicação noturna do Conselho de Provérbios. É um ato deliberado de tirar o peso do mundo dos nossos ombros e colocá-lo nos ombros largos e capazes do Deus Todo-Poderoso. É dizer, Espírito Santo, eu não sei o que o amanhã trará, mas eu sei que tu já estás lá. Eu não sei qual é o melhor caminho, mas tu sabes. Por isso, eu escolho não me apoiar no meu entendimento limitado, mas confiar na tua guia perfeita. Eu vou dormir, mas tu, meu guia fiel, não dormes. Vigia sobre mim
minha família e meu futuro. Esta verdade não foi apenas uma teoria para os crentes, mas o modo de vida da igreja primitiva, que aprendeu a depender da direção do Espírito a cada passo do caminho. Para ilustrar o poder de entregar o amanhã ao Espírito Santo, não vamos nos concentrar em um único indivíduo, mas em um movimento coletivo que viveu em um estado constante de dependência do seu guia fiel à igreja primitiva, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos poderia muito bem ser chamado de Os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Sem dúvida, o protagonista da história. Se olharmos para a igreja em seus primeiros dias, veremos que eles não operavam com base em planos estratégicos de 5 anos ou em análises de mercado demográficas. Eles tinham uma missão dada por Jesus: sereis minhas testemunhas. Mas o como, o quando e o onde eram revelados passo a passo. Em resposta à direção do Espírito Santo, a vida deles era um exercício diário de confiar no guia que eles nem sempre entendiam, mas que sempre se provava fiel. Vemos um exemplo marcante disso na segunda viagem missionária de Paulo, no capítulo 16 de Atos. Paulo e seus companheiros, Silas e Timóteo, tinham um plano. Eles estavam viajando pela região da Frígia e da Galácia, e a lógica natural seria continuar expandindo o ministério na província da Ásia, uma região populosa e influente. Mas lemos algo surpreendente no versículo 6. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. A Bíblia não nos dá os detalhes de como esse impedimento ocorreu. Foi uma forte impressão interior, uma palavra profética, uma série de circunstâncias frustrantes. Não sabemos. O que sabemos é que eles reconheceram aquilo como uma porta fechada pelo seu guia. Então, eles ajustaram o plano. Tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia. Novamente, o versículo 7 nos diz: mas o Espírito de Jesus não o permitiu. A outra porta fechada. Imagine a frustração e a confusão. Eles estavam tentando fazer a obra de Deus, mas o próprio Deus parecia estar bloqueando o caminho. Eles poderiam ter insistido, forçado a passagem, apoiando-se em seu próprio entendimento. Mas, em vez disso, eles pararam e esperaram. E é nesse momento de rendição, de não saber para onde ir a seguir, que a direção veio. Na cidade portuária de Troade, durante a noite, nosso tempo de oração e entrega, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia apareceu, suplicando passe à Macedônia e ajude-nos ao acordar. A conclusão deles foi imediata. Deus os havia chamado para pregar o evangelho ali. Eles não hesitaram. Imediatamente, prepararam-se para partir. Pense no significado disso. As portas fechadas na Ásia e na Bitínia não eram uma rejeição, mas uma redireção divina. O Espírito Santo estava dizendo não para o plano bom deles, porque ele tinha um plano melhor e soberano. Aquele não protegeu o tempo e a energia deles e os levou ao lugar exato onde Deus estava abrindo um novo continente para o Evangelho. A entrada do cristianismo na Europa começou, não com um plano brilhante, mas com portas fechadas e uma visão noturna recebida em um momento de entrega. Vemos o mesmo padrão repetidamente.
É o Espírito Santo quem diz a Filipe para deixar um avivamento em Samaria e ir para uma estrada deserta. Um movimento que não fazia nenhum sentido lógico, mas que resultou na conversão do eunuco etíope, um homem que levaria o evangelho para a África. Atos. Capítulo 8. É o Espírito Santo quem separa Barnabé e Saulo para a obra missionária na igreja de Antioquia. Atos. Capítulo 13. Ele é o guia ativo, presente e soberano. A lição para nós, ao nos prepararmos para dormir, é profunda. Nós também temos nossos planos para o amanhã. Nossas agendas, nossas listas de tarefas, nossas expectativas. É bom ter plano. Mas a oração, Espírito Santo, guia fiel, entrego-te o meu amanhã, é a nossa declaração de que os nossos planos estão submetidos a um plano maior. É dizer, Espírito Santo, aqui está a minha agenda para amanhã. Abençoe-a. Se estiver alinhada com a tua vontade. Mas, por favor, sinta-se à vontade para interromper, para fechá-la, para me redirecionar. Que o meu não seja o teu não, e que o meu sim seja o teu sim. Quero estar mais atento às tuas portas fechadas e às tuas visões noturnas do que aos meus próprios projetos bem elaborados. Entregar o amanhã a ele não é um ato de passividade, mas de sabedoria suprema. Reconhecendo que o nosso guia vê a estrada muito além da próxima curva, o modo como o Espírito Santo guia pode ser mais sutil hoje, mas sua fidelidade permanece. Considere a história de Sofia, uma universitária em Belo Horizonte, paralisada pela ansiedade sobre qual carreira seguir após a formatura. De um lado, havia a pressão familiar por um emprego seguro em uma multinacional. Do outro, a paixão dela por um pequeno projeto social voluntário, que parecia um caminho incerto e financeiramente arriscado. As noites de Sofia eram um tormento, gastas em um ciclo de preocupação e medo de tomar a decisão errada. O sono se tornou uma raridade. Seguindo o conselho de uma senhora sábia de sua igreja, ela começou, sem muita fé, a fazer uma oração simples antes de dormir. Espírito Santo, eu não sei o que fazer. Estou com medo. Eu te entrego o meu amanhã. Por favor, guia fiel, mostra-me o caminho. Não houve uma resposta dramática e instantânea, mas, ao transformar essa oração em um hábito noturno, uma paz profunda começou a substituir a ansiedade. A entrega diária do seu futuro a Deus a libertou da paralisia. Gradualmente, portas começaram a se abrir de maneiras inesperadas. Um pequeno financiamento para seu projeto social apareceu. Uma professora a conectou com uma ONG profissional que ela não conhecia. Cada oportunidade parecia um sussurro de confirmação do seu guia. O futuro de Sofia não se tornou magicamente claro da noite para o dia, mas ela parou de caminhar com medo. A oração noturna de entrega não apenas restaurou seu sono, mas lhe deu a coragem de dar o próximo passo na direção que Deus estava apontando, confiando que Ele já estava cuidando de seu amanhã. A principal lição para nós, que vivemos obcecados pelo controle, é esta. A fé não é ter o mapa completo do futuro, mas é confiar no guia que conhece o caminho. O sono é MC, um ato de entrega.
por algumas horas, somos forçados a abrir mão do controle. A oração Espírito Santo, guia fiel. Entrego-te o meu amanhã, aprofunda essa entrega, alinhando nossa alma com o descanso do nosso corpo. Entregar o amanhã a Deus não é ser passivo, é fazer o nosso melhor durante o dia. Anuat. Entregar os resultados e as preocupações a Ele, para então descansar de verdade. Deus não nos prometeu todas as respostas, mas prometeu a sua presença a cada passo. Como colocar isso em prática de forma simples? Primeiro, entregue a agenda em oração. Pense nas suas tarefas e preocupações para o dia seguinte. Uma por uma. Nomeie-as em voz alta a Deus, em vez de deixá-la circulando em sua mente. Transfira-as deliberadamente para a lista de cuidados dele. Segundo, use um gesto de entrega. Enquanto ora, abra as palmas das suas mãos, voltadas para cima. Este simples ato físico de rendição ajuda a sua alma a soltar o controle que você tenta exercer sobre o futuro. É um gesto que diz: Senhor, isto agora está em tuas mãos, não mais nas minhas. Terceiro, durma sobre uma promessa. Termine sua oração lembrando a si mesmo de uma promessa bíblica. Sussurre para sua alma: aquele que me guarda não dorme, ou o Senhor lutará por mim. Eu preciso apenas me aquietar. Mude o foco da incerteza do amanhã para a certeza do caráter fiel de Deus. Ao fazer isso, você declara pela fé que, enquanto você dorme, seu guia já está trabalhando. Essa confiança é o segredo para trocar a ansiedade noturna pela paz e acordar com um propósito renovado. Nesta jornada noturna que fizemos juntos, descobrimos 3 conversas, 3 convites que têm o poder de transformar as nossas noites. Primeiro, aprendemos a sussurrar Espírito Santo, Consolador Divino, acalma a minha alma, trocando a ansiedade pela sua paz que transcende as circunstâncias. Em seguida, com coragem, oramos Espírito Santo, purificador, sonda o meu coração. Um convite que nos liberta do peso do pecado e da amargura, limpando-nos com a sua graça e, por fim, como um ato de fé, aprendemos a declarar: Espírito Santo, guia fiel, entrego-te o meu amanhã, soltando o nosso controle e descansando na sua soberania. Veja, a noite não precisa ser a sua inimiga. Um tempo de solidão e preocupação. Ela é, na verdade, um presente de Deus. Uma oportunidade sagrada para aprofundar a sua intimidade com o Espírito Santo. Longe do barulho e da pressa do dia, é o seu momento de ser como Elias e ouvir a voz suave, de ser como Davi e encontrar a restauração, de ser como a igreja primitiva e receber a direção. Por isso, não adie. Não deixe que este seja apenas mais um texto que você leu. Que seja o início de uma nova prática em sua vida. A partir desta noite, comece esta conversa. Não se preocupe com palavras bonitas ou orações longas. O Espírito Santo não responde à nossa eloquência, mas à sinceridade do nosso coração. Comece de forma simples. Acalme-se. Purifique. Entregue-se. Que o Espírito Santo, o seu companheiro constante,
encontre em você um coração aberto esta noite. Que Ele acalme cada um dos seus medos, que lave cada uma das suas mágoas e que segure com firmeza cada uma das suas incertezas sobre o amanhã. Que o seu sono seja doce e profundo, guardado pela presença daquele que nunca dorme nem cochila, e que você desperte amanhã, não apenas revigorado no corpo, mas renovado no espírito, pronto para caminhar com confiança ao lado do seu guia fiel. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.